Boa tarde, estamos começando mais um programa aqui na sua telinha da TV Destaque, canal 15 da NET. Acompanhe também pelo Facebook, Facebook/TV Destaque. Hoje o programa está recheado de novidades. Eu tenho convidados maravilhosos, são 3 convidados hoje super especiais. A gente vai falar de turismo e vamos falar também de emagrecimento. Temos uma coach de emagrecimento maravilhosa para você tirar todas as suas dúvidas. E no final do programa teremos aquelas dicas maravilhosas de maquiagem que vocês sempre gostam. Não saia daí que o programa está só começando. E eu já estou aqui com o meu convidado, o Ivan Veronese. Boa tarde, Ivan, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O Ivan vai falar sobre algumas curiosidades sobre turismo aqui em São Paulo hoje. Ivan, conta pra gente, começa contando pra gente como você começou a trabalhar com isso? Você já trabalhou em outra coisa antes ou sempre foi o turismo? Bom, antes de começar com o turismo, eu já trabalhava em São Paulo com vendas, eu era representante comercial. Então eu fazia toda a grande São Paulo, conheci muito bem a cidade, todos os caminhos, todos os destinos, mas não era uma coisa que eu gostava de paixão mesmo, gostava de levar as pessoas para conhecer a cidade, para conhecer os atrativos. Então, no caso, foi desse trabalho que você teve a ideia de levar pessoas para conhecer esses lugares? Sim, e também porque eu já conhecia os caminhos, então ficou mais fácil. Já conhecia todos os atrativos de São Paulo muito bem, foram 12 anos trabalhando na rua, né? Nossa, bastante tempo. E aí depois eu resolvi mudar também. Resolvi mudar também por causa um pouco da violência, do trânsito, que todo aquele trabalho que tinha na rua me trazia um pouco de coisas que eu não gostava. Então eu resolvi ir para uma área que eu gostava de levar, porque eu gosto de levar as pessoas. Né? Legal. E aí como foi para você migrar de uma área para outra? Você chegou a estudar, fez algum curso na área? Como foi? Bom, primeiro eu comecei a fazer os passeios com os meus amigos. Então trazia os meus amigos que eram de fora de São Paulo, ou mesmo quem morava aqui e não conhecia a cidade, e levava eles para passear. É o legal que meio que você experimentou se realmente gostava disso também, né? Sim, foi uma coisa mais amadora no começo. Depois eu fui vendo como que eu teria que me profissionalizar, né? Aí fui atrás dos cursos. É necessário para você ser guia de turismo, você precisa fazer um curso técnico, de nível técnico, né? Certo. E eu me formei pelo Senac em São Paulo. Você fica credenciado a atuar em todo o Brasil. Muito bom. E pelo Ministério do Turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo, né? Ah, legal. Mas hoje, assim, qual a região que você trabalha? Só São Paulo, Grande São Paulo, ou você já faz alguma parte do Brasil? Como que está hoje? Hoje eu tento fazer uma área mais completa, assim. Eu comecei fazendo o passeio aqui em São Paulo, que a gente chama de receptivo, quando você recebe o turista aqui em São Paulo e faz o centro de São Paulo, o centro histórico, todas essas regiões no centro da cidade, mas também faço algumas cidades que são para fora da cidade de São Paulo, como Santos, Atibaia, aqui perto. Ah, muito bom. E às vezes também a gente faz grandes capitais, como no feriado agora eu estive no Rio de Janeiro, com um grande grupo lá. Então a gente também faz o chamado emissivo, que é o rodoviário. A gente pega o ônibus certinho e tudo e vai para a cidade de destino. Certo. Então hoje você está numa empresa e esse grupo de pessoas vem através da empresa para você. Seria isso ou são direto com você? As duas formas. Eu já tenho grupos que me conhecem pessoalmente, eu mesmo formo um grupo e levo o pessoal para passear em São Paulo. E também já tenho 3 ou 4 agências que eu trabalho para todas elas, e aí quando eles precisam de um guia de turismo, eles me chamam, me mostram, me passam um roteiro e eu vou e executo, né? Levo o pessoal no hotel, restaurante, atrativos. Ah, legal. Essa coisa do roteiro que você acabou de falar, por exemplo, o cliente, ele vem já sabendo o roteiro, ele te pede um roteiro ou você que oferece essas opções para ele? Já existem alguns roteiros que são básicos, né? Aqui na cidade de São Paulo a gente tem o Centro Novo, o Centro Velho, o Ibirapuera, a gente tem a região da Luz. Todos esses são roteiros que têm bastante atrativos, né? O Ipiranga, por exemplo, é recheado de histórias, Certo. Dom Pedro, época do Império.
O centro também tem bastante história. Então já existem esses roteiros prontos. Sim. Mas se um turista quer vir para São Paulo, quer conhecer, por exemplo, eu quero conhecer o bairro do Bom Retiro, a imigração coreana no bairro do Bom Retiro, por exemplo. Ele entra em contato com a agência cria um roteiro para ele, ou a gente também ajuda a criar um roteiro, e a gente vende aquele roteiro para ele e vamos levar ele para conhecer aquele lugar. Legal. Então hoje você atende turistas assim, de todo o mundo, no caso? Sim, ele basicamente de todo mundo, né? Vem bastante estrangeiro para São Paulo. São Paulo é a porta de entrada, né? Porque tem um aeroporto internacional aqui, então normalmente o turista ele vem para São Paulo e ele vai trabalhar durante uma semana e tem um dia livre, por exemplo. Então ele vem e faz um passeio com a gente. Sim. Existem passeios de 3 horas, de 6 horas, um dia inteiro. Ou o caso de uma cidade que é mais afastada, a gente vai, faz um final de semana, ou faz 3, 4 dias, né? Muito legal. E como que funciona agora que você falou do horário? Tem passeio de 3 horas, tem passeio que é o dia inteiro. Como que funciona isso? Que horas você pega o seu cliente e que horas você devolve ele no hotel? Almoço, café da manhã, tudo já incluso nesse passeio ou é feito à parte? Normalmente já é incluso, a gente já tem aonde levar o turista, a gente já conversa com o restaurante, os horários que ele abre, que ele fecha. A gente faz normalmente um tour interessante em São Paulo, igual esses que eu falei, do Centro Velho, seria um tour de 5, 6 horas, é um tour interessante, onde você consegue ver todos os atrativos, almoça em algum restaurante que a gente indica no meio do caminho, né? E finaliza todo o passeio, às vezes com um café, num lugar meio pitoresco, sabe? E vai conhecendo todas as curiosidades, né, que tem pelo centro de São Paulo, ou até nas cidades que a gente visita, né? Sempre tem alguma coisinha que é bem interessante que o turista não vê. Sim. Muitas das vezes ele passa ali o dia inteiro, igual o centro de São Paulo, mas ele não vê aquilo. Sim. Ele tem que ter um olhar diferenciado, aí que entra o trabalho do guia de turismo, né? Ele vai mostrar para você que ali tem uma coisa diferente. Os pontos interessantes que tem na cidade, né? Exatamente. Sobre até algumas curiosidades que a gente estava conversando, gente, eu estava falando com o Ivan aqui antes, ele falou de algumas curiosidades que existem aqui em São Paulo, por exemplo, na Praça da Sé, o Farol, que eu achei bem interessante essa curiosidade. O Farol, ele não tem o desenho do bonequinho, ele tem a igreja, né? Catedral. A catedral da Sé, e eu achei isso muito interessante. E ele falou de mais algumas curiosidades que ele pode estar falando para a gente aqui agora. Uma delas é justamente essa dos semáforos, dos faróis, né? A Prefeitura de São Paulo, ela modificou os faróis nesses pontos atrativos e, por exemplo, na Catedral. A Catedral desenhadinha mesmo ali no semáforo. Tem também no MASP, em frente ao MASP na Paulista. São outros pontos que também tem, né? Igualzinho, o semáforo é o MASP desenhada. Existe também na região do Copan, no edifício Copan, na Ipiranga também tem. Na Luz você vai encontrar também a imagem da Estação da Luz. Muito legal. Então esses pontos que são de atrativos turísticos que a gente fala, é modificado, não é o bonequinho ali. Sim. Outra curiosidade, por exemplo, que você pode ver, eu particularmente acho muito interessante, você chega na Catedral, lá na Sé, e ela tem na arquitetura dela, além dela ser uma arquitetura toda eclética, é uma mistura, mas ela tem nos pilares a fauna e a flora do Brasil. Então você vai encontrar lá o tatu, o jacaré, o tucano, a garça, vai encontrar a folha de uva, o café, o trigo, todos esses que foram importantes para o desenvolvimento da cidade. Então eles resolveram fazer daquela forma. Muito bom. E o que é interessante, gente, porque muitas vezes a gente que mora aqui há anos ou quem nasceu e cresceu aqui não sabe dessas curiosidades. Isso seria legal fazer o passeio, né, com o guia de turismo, porque eles vão te mostrar esses pontos que são legais, não é verdade, Ivan? Sim, é o olhar diferenciado, né? Muitas vezes o paulistano passa ali naquela região, não vê, ele fica, às vezes ele trabalha na região da Sé, mas não percebe que aquilo ali é um ponto turístico, é uma coisa diferenciada e que para o turista que vem de fora é de encher os olhos, sabe? Sim. Ele fica, às vezes, esse é o que a gente gosta do nosso trabalho é isso. Sim. Quando a gente traz o turista para cá e a gente vê no olho dele que ele está maravilhado com aquilo ali que está vendo, sabe? E, o diferencial também que eu acho que dá para você fazer um passeio, né, conhecer um pouco mais a cidade, e uma coisa que é mais barato, você estava falando também. Como que funciona hoje?
para você, os pacotes, valores, é barato, é em conta para a pessoa conhecer um pouco mais a cidade? É barato. Eu recomendo. Assim, às vezes a gente pensa que o turismo é muito caro, que você vai pegar aqui um ônibus ou um avião e vai para o Nordeste, Sim. vai para o Rio de Janeiro. Mas muitas vezes você pode fazer o turismo aqui dentro da cidade. É um turismo barato. Às vezes se você pegar, por exemplo, a Pinacoteca do Estado, que é onde tem várias obras, um prédio belíssimo, coisas muito interessantes, Sim. tem um dia da semana que é de graça. Olha, Então, muito normalmente, os museus da cidade, ele tem um dia que ele deixa específico para o público que não tem um poder aquisitivo de estar podendo pagar aquele dinheiro para entrar num atrativo, entendeu? Então, é de graça. certo. Então, a minha dica é você, quem quer conhecer a cidade, vai, procura no site de onde você quer conhecer, de uma pinacoteca, de um parque do Ibirapuera, museus. Sim. O próprio MASP tem o dia de graça dele. E às vezes nesses lugares que você já conhece, que você já vai sempre, tem algumas curiosidades que você nem imagina que tenha. Seria Sim. legal conhecer. Exatamente. Outra curiosidade que eu lembrei agora é sobre o centro de São Paulo. Ele tem uma rua que ela é a rua onde todos os bancos tiveram a primeira sede. Certo. Eles começaram ali, acho que se não me engano é 15 de novembro. E nesses bancos, antigamente, eles tinham um certo sistema de depósito de dinheiro, onde você tinha uma chave. Então você Certo. vinha ali no horário que você quisesse. De madrugada você abre aquele cofre do lado de fora do banco, né? Assim, na parede. Hoje não daria para confiar muito, né, gente? Hoje ia ser meio difícil. Hoje não funcionaria tão bem quanto antigamente. Sim. E aí você deposita o seu dinheiro ali e vai e tranca. Nossa. Esse era o caixa automático. E aí você fica com a sua chave. Cada um já tem a sua própria chave. Nossa, e você vai e muito deposita. legal. E esse cofre você pode ver hoje, ele existe lá. A maioria dos bancos mantiveram esse cofre ali para um ponto interessante. Né? Sim. E o legal é que além de você conhecer, você fica sabendo dessas histórias, né? Sim. E para Guarulhos? A gente tem alguma coisa em Guarulhos hoje para fazer? Algum ponto legal? A gente tem alguns pontos, sim. Né? Guarulhos é a porta de entrada, como eu já disse, pelo aeroporto internacional, né? A gente tem o zoológico aqui. Sim. E Guarulhos tem uma área verde muito grande. Ele pega uma parte da Serra da Cantareira. Ele Curioso tem isso, porque mais eu não sabia mesmo. ele possui também alguns outros parques. Tem parque municipal, tem parque até federal. São áreas verdes protegidas, né? Certo. Eu li recentemente que cerca de 30% de Guarulhos é a área de Mata Atlântica preservada. Então está dentro desses parques. Então uma família pode estar voltando aqui depois para a gente estar falando só desses Claro. pontos de Guarulhos. Seria bem interessante, né? Sim. Uma família, por exemplo, que Sim. queira conhecer ou fazer um piquenique, um churrasco, é uma área verde, é para usufruir e normalmente ele não gasta muito. Ele vai lá, o ingresso Passeios às vezes baratos. é muito barato, né? Muito bom. E para quem quer encontrar o Ivan hoje, quem quer fazer esse passeio turístico, como que a gente faz? E-mail, telefone, quer deixar alguma coisa para o pessoal que está em casa? Sim, você pode me achar por e-mail ivanguiadeturismo@gmail.com. O meu telefone é 11 98145 4562. Muito bom. A gente está fechando aqui o bloco. Eu quero agradecer ao Ivan. Muito Obrigado. obrigada, tá? Por essas curiosidades, né, que a gente não sabia. E já deixo, né, em aberto o convite para você voltar mais vezes para a gente falar um pouco mais disso. Eu agradeço, muito obrigado. Agora a gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente volta com a nossa coach de emagrecimento. Se você tem dúvida, então não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Eu já estou aqui com a minha convidada, a Karen Piacentin. Karen, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, viu, Sirlene? Muito obrigada pelo convite. A Karen, gente, ela é a nossa coach de emagrecimento. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Quem tem dificuldade aí para emagrecer, quem precisa emagrecer para depois engravidar, a Karen ela vai falar sobre tudo isso hoje. Karen, me conta primeiro como começou a sua profissão. Você sempre trabalhou com isso? Ou veio de uma outra profissão? Como que funciona?
Como que tá isso hoje? Na verdade, Leninha, vamos primeiro esclarecer uma coisa. Eu não tô gorda, eu tô grávida, viu, gente? É verdade. Primeira coisa. Porque vão falar assim, poxa vida, né? Uma coach de emagrecimento, uma moça falando sobre emagrecimento. Não funcionou com ela, não vai funcionar comigo. Não vai funcionar essa metodologia. Então, a primeira coisa, né? Para deixar claro para a galera aqui que eu já tô na reta final, né? A Leninha me fez convite, então estou muito honrada de estar aqui. E eu trabalho com emagrecimento já há aproximadamente 6 anos, né? Eu trabalhei num método de reabilitação, trabalhei aqui em Guarulhos, inclusive, né? Então, mas aí esse trabalho com o coaching de emagrecimento, que é algo relativamente novo no mercado, né? Eu venho fazendo há uns 2 anos. Legal. Então, eu sou secretária executiva de formação, trabalhei no mundo corporativo durante 13 anos e aí já faz algum tempo que eu venho me dedicando realmente a essa questão do coaching. Né? Trabalhei bastante tempo em paralelo com conciliando aí as duas coisas, mas uma das coisas que o coaching ele propõe, inclusive, né, dependendo do teu objetivo, é essa questão da qualidade de vida. Então, sim, legal. O meu grande motivo, e a gente vai que te trouxe a profissão, falar disso, que é algo que é essencial para quem quer emagrecer, ter um grande motivo, é justamente poder dar qualidade de vida e ter a possibilidade de criar a minha filha. Então, trabalhando como, né, em carreira solo, gestora do meu próprio negócio, eu tenho essa possibilidade. Então, isso é algo que me move. A gente vai descobrir hoje o que move, né, você que está aí em casa a realmente ter o sucesso e conseguir emagrecer de fato. Sim, muito bom. Karen, conta pra gente o que seria o coach de emagrecimento. O que você ajudaria as pessoas a fazerem? Sim, o coaching, a gente não pode nem chamar, na verdade, de ciência, né? Porque, na verdade, o coaching é uma união de ciências, né? São várias metodologias integradas, mas que visa trabalhar o interno, o nosso interno, emoções, pensamentos, sentimentos, né? Então, o coaching de emagrecimento, o que ele vai fazer? Ele vai buscar trabalhar não só o peso das pessoas, né, o peso do corpo, mas também o peso da vida. Então, ajuda a organizar a própria vida, né, a você entender como as coisas funcionam, como você funciona, né? Então, sabe aquela velha história que, poxa, eu vou na academia, faço a matrícula, pago lá adiantado 1 ano de academia. Isso, vou 3 né? semanas. E vai 1, 2 vezes e não vai mais, né? Que a minha academia não esteja assistindo isso. Então, o que uma profissional de coaching como eu ajuda, né? Pode ajudar? Exatamente a descobrir o porquê que você não vai na academia. Por que você começa toda segunda-feira a dieta e você chega na sexta você para? Né? Sim, então, encontrar essas respostas dentro de você. Hoje em dia, né, gente? Sem dúvida. Né? Então, trabalhar primeiro a cabeça, trabalhar como você funciona. O seu eu, no caso. O seu eu, exatamente. E aí, depois, organizar essa vida, a sua vida, porque muitas pessoas, elas não dão espaço para o emagrecimento acontecer na vida. Da mesma forma que não dão espaço, por exemplo, para a maternidade acontecer. Sim. Né? A Karen estava falando comigo, gente, sobre a procura que está acontecendo muito de grávidas, de pessoas que querem engravidar. E aí com o problema de estar um pouco acima do peso, né, de ter que emagrecer e não consegue emagrecer para engravidar. O que essas pessoas teriam que fazer? Conta pra gente. Então, bom, primeiro passo, né, eu tenho um artigo que ele é recém-publicado, e que eu falo de uma questão que é a sincronicidade. Então, certo. O que é isso? É você estar alinhado internamente com os teus objetivos, com aquilo que você quer e as coisas acontecerem na tua vida, assim, como que eu posso dizer? Se mostrarem para você diante dos teus olhos. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Sim. Vamos supor, você tá cantando uma música. Aí você liga o rádio do teu carro, a música tá tocando no rádio. Sim, acontece muito. Você tá muito. pensando numa pessoa, a pessoa pega, te liga.
Você está, de repente, sei lá, fazendo um TCC para a faculdade e aí você está procurando um livro que é chave para você finalizar aquele TCC. Ou você sonha com alguém, no outro dia a pessoa te procura. Exatamente. Gente, isso acontece muito então, comigo, é estranho. Isso é essa a sincronia, né? Que muitas vezes a gente tem que ter e dar espaço para as coisas acontecerem. Então, se você não trabalhar o teu interno, não trabalhar esse posicionamento daquilo o que de fato eu quero, as coisas não acontecem na tua vida, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas que querem, por exemplo, engravidar, né? E precisam emagrecer, clientes inúmeras que já me procuraram, né? Elas não dão espaço para essa sincronicidade acontecer, né? Elas não leem sobre gravidez, elas pouco procuram saber de alguém que está ali nessa situação, né? Então, se eu tiver que dar uma recomendação, você quer de verdade emagrecer, quer, né, para engravidar? Então, começa a se inteirar mais desses assuntos, né? Sim. Tem gente, Sirlene, que não tem uma relação sexual saudável com o marido, com o parceiro. Então, como que quer ter filho? Conta, né? Então, exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso? O espaço que você dá na sua vida para que isso aconteça. Sim. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, primeira coisa, abrir espaço para o teu objetivo acontecer, né? Então, na verdade, tem muita coisa acontecendo. Não é só o fato dela estar um pouco acima do peso que esteja atrapalhando essa coisa de engravidar. Exatamente. Tem muita coisa em jogo, né? Exatamente. E é esse trabalho que a gente faz no coaching de emagrecimento. É exatamente fazer esse mapeamento junto com a cliente, buscar as necessidades, trabalhar isso de forma que a pessoa, a cliente, ela tenha sucesso em todas as áreas da vida e consiga daí sim emagrecer. Certo. Isso é fundamental. É meio que ter foco ao que você quer, certo? E como que a pessoa faz hoje em dia, para ela conseguir ter foco? Porque hoje em dia é muito difícil a pessoa conseguir focar. É fácil, uma semana, 2, você até vai. E depois? Então, você tocou num assunto assim que é fundamentalíssimo. Que é o que acontece muito também, né? A pessoa já desiste na segunda semana. Uma das coisas que a gente fala que para a gente ter resultado em qualquer área da vida, não é só para emagrecer, mas inclusive para emagrecer, você precisa ter foco e precisa ter ação. Certo. Né? Então, a somatória de foco mais ação é o que vai dar o teu resultado. Tá? Então, o que precisa para ter foco primeiro? Vamos falar disso porque é super importante. Às vezes as pessoas elas têm tantas atividades, elas fazem tanta coisa e no fim das contas elas não têm concentração naquilo que elas querem, Sim. Elas não destinam ali realmente tempo e tem uma coisa que é chave, Sirlene, que é o comprometimento, Sim. o compromisso com aquilo que você quer. Então, assim, eu quero emagrecer. Ok. Aí você pergunta para a cliente assim, mas o quanto você está comprometida com isso, com esse objetivo mesmo de emagrecer? O que você tem feito, né? O que você tem feito exatamente para conseguir chegar lá? A pessoa fala, então, é difícil, né? Exatamente, é tão difícil, né? E aí é onde você perde esse foco, né? Então, o foco você tem que dar, tem que ter disciplina, tem que ter concentração e comprometimento, compromisso para que você siga adiante. Porque assim, você já reparou que quando a gente tem compromisso com as coisas na nossa vida, o universo parece que conspira. Olha de novo essa questão da sincronicidade de novo, né? A coisa acontece. Você vai, de repente você recebe um convite, você conhece um método, alguém te indica. Você conhece alguém que está fazendo também, que te dá apoio, que te dá dicas. Exatamente. Então, só que você precisa estar comprometida para isso. Para isso acontecer, precisa ter esse compromisso. E sabe uma coisa que é legal falar do foco também? Tudo que a gente foca, expande. Sim. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela tem um problema. Por quê? Ela acaba focando no que ela não quer. Eu não quero engordar. Se eu comer isso aqui, vai ser um problema. Né? Então, a maioria das pessoas... O que mais preocupa ela é o que ela não pode fazer. Exatamente. Não é o foco dela, exatamente. Né? Então, as pessoas elas têm o foco, muitas vezes, no problema. E não têm o foco no resultado. E isso seria o é que faz a diferença. Então,
no trabalho também do coaching, a gente faz essa mudança, ajuda a cliente a ter essa mudança de pensamento, a olhar por um aspecto mais positivo, a enxergar que ela é capaz de fazer, ela é capaz de ter foco, ela é capaz de ter resultado por si só, né? Então, alimentando as potencialidades internas, né? As características que ela já tem internamente, positivas, que vão alavancar o emagrecimento, e ajudando a fortalecer as características que ela ainda não tem, que ela vai descobrir e que precisa acontecer, precisa melhorar para que o emagrecimento de fato aconteça. Né? E hoje em dia a gente vê que as pessoas já sofrem muito antecipado. Por exemplo, às vezes a gente encontra pessoas que estão ao nosso redor hoje em dia mesmo, né? Ah, segunda-feira eu vou começar a dieta. A famosa segunda-feira é dia de começar, né? O Dia Internacional de começar tudo. E aí você vê que a pessoa já sofre antes, então já está pegando como uma coisa ruim, não é uma coisa boa para a sua saúde, não é verdade? Exatamente. Né? Então, se a gente for trazer para essa receita do foco mais ação é igual ao resultado, a gente tem que trabalhar também essa ação, que é o que você falou, é se propor na segunda-feira começar e de fato começar. Né? De fato, fazer com que a coisa aconteça. E existe uma coisa que é muito importante, é que a gente só vai ter resultados diferentes se nós fizermos coisas diferentes. Sim, então não adianta querer ter o mesmo resultado, quer dizer, ter um resultado diferente se você sempre bater naquela tecla. Ah, eu vou na academia, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer, sei lá, escolhe qualquer tipo de dieta e acaba seguindo, né? Sim. Então, esse poder da ação a gente tem que ter, que segue, procurar dar o seu melhor, procurar, né, se reprogramar a sua mente. A gente vive num looping, que é um piloto automático, né? Sim. Então, de hábitos que nos convém, né? Então, tudo isso, o nosso trabalho faz com que seja mudado, seja estimulado na pessoa para que ela tenha resultados diferentes mesmo, faça coisas diferentes e tenha resultados diferentes. Muito legal. Gente, é muito assunto sobre o que a Karen vai vir falar com a gente aqui. Não é só para quem quer engravidar. Esse assunto rende muito. Então, já convido a Karen para voltar mais vezes aqui no programa. E eu quero deixar também, quem quiser encontrar a Karen hoje, como a gente pode encontrar você, Karen? Vocês podem me mandar um e-mail, que é no contato@beautycoach.com.br, ou também me conectar, né, pelo WhatsApp, que é o 11 98393-3493. Esse todo mundo fica fácil, todo mundo tem, né, no celular. Sim, a gente deixa aqui embaixo para vocês. Legal. Karen, eu já quero agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço, e deixo aberto o convite para você voltar mais vezes. Vou voltar. Se der certo ainda com a Lorena na barriga, se não, depois que ela nascer. Mais magrinha então, para todo gente. mundo. Maravilha. Funciona, então, de verdade. Quem tem dúvidas aí, tá, sobre esse assunto e outros, né, de emagrecimento, manda pra gente também o e-mail belezaemdestaque.tv@gmail.com e a gente vai tirar todas as suas dúvidas aqui com a Karen depois. E não saia daí. O programa continua já com aquelas dicas maravilhosas de maquiagem. É só um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta aqui com o nosso programa e na melhor hora do programa, gente, as dicas de maquiagem. Faça você mesmo hoje, a gente está trazendo aquele olho preto maravilhoso, que todo mundo tem medo de fazer, porque borra, porque suja, mas hoje a Simone vai dar aquelas dicas maravilhosas e você vai acertar aí no olho preto. Simone, boa tarde, tudo bem, meu amor? Boa tarde, Silene, tudo? Seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Vamos lá, o que a gente vai levar de dicas hoje sobre o olho preto? Então, hoje a gente vai falar sobre o olho preto, que é o temível da maquiagem, né? Todo mundo tem medo porque fala que é a maquiagem mais difícil, mas a gente vai dar algumas dicas para vocês terem a maior facilidade de fazer, tá? Maravilhoso. Isso é verdade mesmo, né? Simone. Eu vejo, é o que mais a mulherada tem medo, né? Muitas têm medo de fazer e ficar muito forte, de não ficar legal, e aí tentam fazer e não fica bonito.
Mas a Simone vai dar aquelas dicas legais hoje que você vai conseguir fazer aquele olho preto maravilhoso e vai sair o olho preto legal. Isso. Então, com o pincel de sombra, que é aquele pincel que a gente já está acostumada a ver aqui no programa, eu vou passar um iluminador no olho todo. A minha pele já está preparada. Sempre que a gente for fazer a make, a pele já tem que estar preparada, toda direitinho, né? Então, a gente vai iluminando o olhar em toda a pálpebra, côncavo. E esse é um dos segredos do olho preto, né, Si? Começar pelo acabamento, eu diria, né? Isso. Logo depois que você passar, você vai usar esse pincel, o nosso pincel de esfumar. E a gente não vai começar pelo preto. Vamos começar pela sombra marrom, que vai servir de base para você vir com o preto, tá? Muito bom. Tira o excesso e nós vamos marcar côncavo, toda a parte do côncavo. Que já explicamos no outro programa, né? Onde você encontra o côncavo aí no seu olho, Isso. na sua pálpebra. E aqui a gente vai esfumar daquela maneira que a gente tem ensinado aqui no vai e vem, tá? Vindo até o final do olho. Ok? Se eu quero fazer um olho com um acabamento diferente, eu posso estar usando outros tons além do marrom, né? Que eu acho que fica bem bonito, um acabamento com marsala ou com colorido. Aí eu Isso. posso estar vindo já com essa cor no lugar do marrom, seria, né? Pode sim. Você pode até, se quiser, começar com o marrom também e depois vir com marsala por cima. Certo, muito legal. Ou com a cor que você deseja. Você pode vir com verde, com um tom da sua Sim. preferência, um azul Legal. também fica Porque legal. o marrom já deixa mais suave, então o acabamento já fica bonito, né? Você vem com a cor depois mais escura, já fica mais fácil para você trabalhar e para você esfumar esse tom também. Isso. Eu vou pegar um lápis cajal agora, e vou deixa eu mostrar. Isso, esse lápisinho aqui, ó. E eu Um vou lápis preto, né? Que você tem aí em Isso. casa. E eu vou fazer aqui na parte inferior dos olhos, tá? Vim marcando bem. Pode passar também do lado de fora bastante e depois a gente esfuma um pouquinho. Então você Tá. vai com o lápis aí na linha d'água e um pouquinho por fora, né? Isso, para ficar aquele olho olho. preto bem marcado, bem legal. Ele é usado, é uma maquiagem muito pra noite, né, Sirlene? Isso. Hoje em dia não tem muito também isso. Você vê muita gente hoje usando o olho preto de dia, né? E hoje pode, né, Simone? Hoje pode. Mas dependendo do lugar que você for, eu Ah, sim. indico... É um trabalho tal aí. Isso, mais pra noite mesmo. Certo. E agora eu vou estar usando, eu vou fazer com lápis, tá? Com esse lápis aqui. Certo. A minha base do meu olho preto. E... Ele é um lápis um pouquinho mais cremoso, é isso? Isso, ele é um lápis cremoso, tá vendo? Ó? É o que facilita muito. Ele é meio pastosinho. Você pode estar usando também o delineador, aquele delineador em pasta. Ah, é? Isso. Muito legal. Olha aí a Ó. dica, gente. Você que tem aquele delineador em pasta, no caso Tá. você faz o fundo do seu olho preto, é isso? Isso. A gente não vem nunca com a sombra preta direto. A gente primeiro vai colocar o lápis, tá? Então, vamos lá? Então, ó, levanta aqui a parte do teu olho aqui e vem preenchendo a pálpebra. Toda a área da pálpebra móvel. Isso. De vez em quando, em banana, a gente fala tudo errado, né, Ci? É verdade. Olha aqui. Então Tá? já fica bem pretão mesmo, né? Isso. Aí, por isso que tem gente que pergunta assim, nossa, mas... Deixa eu fazer no outro olho, né? A minha maquiagem preta não fica... Sim, muita gente fala isso, Simone. Ai, que não fica tão preto, tá Isso. apagado, não dá cor. É porque às vezes precisa desse fundo mesmo, né? Dessa base para o olho, né? Isso, porque precisa desse fundo. E aí, E aí depois que você compõe- esfuma um pouquinho isso daí ou já vem direto com o preto? Não, aí eu venho direto com o preto, tá? Certo. Com pincel de sombra, eu pego a sombra preta. Pega o mais preto que você tem aí. Isso, Porque preto tem muito mesmo. isso, né? Nas paletas hoje em dia, às vezes o preto não vem tão preto, ele vem um pouco mais apagado. Isso, eu gosto do preto mesmo e de preferência o sem brilho. Você deixa para colocar o brilho quando você termina.
Certo. Se você quiser optar por um brilho, sabe? Uhum. Ó, aí eu venho... E o segredo também é aplicar aos poucos o produto, né? Para não fazer aquela bagunça. E se faz do olho preto é Isso. terrível. E é bom assim, sempre com batidinha, sabe? Fixando também esse lápis no Concentrando, olho. né, a cor. Isso. Tá? Aí, E o olho preto é maravilhoso, né? Olha a diferença que já vai dando. ai, eu amo. Eu vou te falar que a minha maquiagem preferida é o preto. Eu sou suspeita também, viu, gente? E antigamente ainda tinha aquele mito do... Tem muita gente que fala, né? Do olho tudo, não pode com... Boca tudo, Com né? a Ou é boca olho tudo. tudo e boca nada, ou boca tudo, olho nada. Hoje em dia ainda tem isso? Então, tudo vai daquele bom senso de onde você está indo, né? E se você carrega aquilo, Sim. porque realmente se você fizer um olho preto e uma boca muito vermelha, a pessoa não sabe nem para onde ela olha, né? Se é pro teu olho ou se é pra tua boca. Porque chama muita atenção para os Sim. dois lugares, né? Então seria legal você focar em algum lugar realmente, ou no olho ou na boca, e o outro apagar, né? Mas se Pra você que carrega, realce. né? Esse porte de usar os dois, então vale. Aí vai. Aí se você tem coragem, se vai dar para encarar, então vai, coragem. Aí se joga. Se joga. Aí eu vou pegar o marrom e Bom, agora eu com vou o mesmo esfumar. tom de marrom, no caso. Isso. Então eu vou vir aqui e vou trazer pro cantinho do olho e vou estar esfumando. E vai finalizar, então, aí esse O acabamento, né? tá? Como a gente sempre fala aqui, né, Simone, que é muito importante essa parte de esfumar bastante para dar um acabamento legal, né? Ah, sim. Porque senão fica feio, né? Fica aquela coisa marcada. Sim. E assim, já é um olho que chama bastante atenção. Se você conseguir esfumar ele bem, vai dar um efeito super bonito. Fica bem legal. Tá? Eu gosto Aí, muito. dou uma dica também para vir de novo com o iluminador perto da sobrancelha. Principalmente se subiu muito, né? Eu acho que é uma dica legal. Isso. Ó, você vem aqui, ó, dá uma esfumada aqui, ó, para não ficar a marca. Esfumadinho é tudo, vai dar aquele acabamento perfeito. Né? Olha. Aqui você também, se quiser, pode passar um delineador, dá para passar, Show. tá? E aí, se eu quero um pouquinho de brilho, no caso do preto, se eu quero mais grafite, um glitter, aí seria agora. Isso. ponto Eu tenho certo. até um grafite aqui, vou mostrar pra Legal. vocês. Vamos fazer, né? Tá? O pessoal Deixa eu pegar já tem uma outro noção em pincel. casa. Esse meu grafite, deixa eu mostrar aqui. Porque às vezes a pessoa Esse quer um aqui. grafite Peraí, também gente, esse aqui. e não é legal ir direto com ele também, não é assim? Esse aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá aqui, do lado meio. verde, no meio. Vou com ele. Pincel. E aí você pode escolher o brilho mais aqui no canto do olho. Ou, Interno ou externo. ou aqui nesse canto. Nesse canto eu acho melhor só iluminador com brilho, sabe? Certo. Tá bem legal. Olha, E hoje em dia também eu acho muito legal o glitter, porque tem o olha, glitter gente, a preto. diferença, né? Fica muito bonito. O glitter preto dá um efeito muito bonito também. Eu gosto também, viu, Ci? Terminando, a gente pode vir só agora demarcando aqui a parte de baixo. Eu vou usar também de novo o cinza, o grafite com brilho. E vou vir esfumar aqui O mesmo tom que você usou acima, né? Isso, vou ajudar Muito legal. esfumando lá com a parte do lápis, né? E o que eu acho legal hoje do olho preto é que tá todo mundo usando, né? Você vê que noiva tá usando muito também olho preto. Uma coisa que antigamente era muito raro de se ver nas ruas, as pessoas Sim. usando olho preto e tal. E hoje não, hoje o pessoal tá abusando bastante. Porque assim, a noiva, eu acho legal uma noiva que casa assim às 8, às 7, é uma coisa mais glamurosa, né? E aí você tá com uma maquiagem colorida, talvez não seja tão legal. Sim, Quando isso é você verdade. coloca um olho preto, você vai destacar com o vestido, com todo aquele Dá brilho, todo um com o destaque. glamour, né? Exatamente. E é uma coisa legal porque assim, ele vai dar destaque além da noiva loira ou morena também, que tem Sim. muito disso. O olho preto destaca para todo mundo, isso é muito legal. Pra todo mundo, pra todo tipo de pele. Então a gente faz o acabamento com rímel.
bem sem pressa também. Quanto mais camada de rímel, mais o cílio vai dar aquele efeito Muito bom. mais cheio, mais alongado. Ou se quiser fazer o acabamento com cílios postiços, agora seria legal para um olho preto também, né? Isso, colocar os cílios postiços. É outra coisa que todo mundo tem dificuldade. A gente pode estar trazendo um dia só falando disso, como aplicar os cílios postiços. Isso mesmo, porque você sabe qual um dos segredinhos de passar certinho os cílios postiços? Uma é uma cola de qualidade. Isso é verdade. Né? Não Tem adianta muita vir. gente também que fala, minha cola não segura, eu colo, mas 2 horas já descolou. Tem que ter qualidade, né, Simone? Tem, porque aquela colinha que vem nos cílios, gente, aquilo lá não dá não, aquilo lá não cola. Não que não dê para você usar produtos baratinhos, tem que ter o produto baratinho certo, porque tem produto baratinho que realmente não funciona. A gente pode estar trazendo também isso aqui no programa e falando de produtos baratinhos que funcionam e o que não funciona. Então, ó, tá pronto meu olho preto. Maravilhoso, adorei. E é essa a dica de hoje. Simone, fala pra gente, onde a gente pode te encontrar hoje? As pessoas que têm algumas dúvidas, que queiram mandar para você as dúvidas, para você trazer aqui para o programa, para tirar essas dúvidas. Deixa seu contato pra gente. Tá, o meu WhatsApp é o 973512637. Você me encontra também no Facebook. Simone Fernandes não, desculpa, gente. Simone Rodrigues. Simone Rodrigues Corfé. Dá os brancos. Acontece, gente, acontece muito esses brancos aqui. Mas é normal. Si, muito obrigada pela sua participação de hoje, minha linda. Eu que agradeço. Adorei o olho preto. Aprenderam, gente, muita coisa em casa? Se você tem dúvidas sobre maquiagem, manda lá um e-mail pra gente. A gente traz a Simone aqui para tirar todas essas dúvidas. Manda lá no belezaemdestaque.tv@gmail.com. E estamos chegando ao final de mais um programa. Eu agradeço muito a você que está acompanhando a gente aí pelo canal 15 da NET, nossa TV Destaque, ou também você que acompanha pelo Facebook, facebook.com/TV Destaque. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.